Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto de transplante de medula óssea aí, eu recebo aqui o médico hematologista Gilberto Ramos. Senhor Gilberto, tudo bom? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bom, muito prazer, Sérgio. Prazer todo nosso, muito obrigado aqui por ceder aí parte do seu tempo para nos ajudar aqui, ajudar o pessoal de casa, nos esclarecendo aí sobre transplante de medula óssea, banco de doação e vamos começar aí. O que é a medula óssea e qual a diferença? Porque o pessoal confunde. Medula espinhal também. Quando você fala em transplante de medula, fala, não, mas vai mexer na coluna? Não. Então é o seguinte, a medula óssea é como a gente pode dizer, é o tutano, vamos dizer assim, no osso do boi não tem lá aquele tutano? Então todos os nossos ossos mais largos, o externo, a crista ali, que é bacia, né? O fêmur, a tíbia, eles têm dentro deles essa substância amarela, gordurosa, que é a medula óssea. E a importância dessa substância é porque ela é produtora de todas as nossas células do sangue. As células vermelhas, as células brancas e as plaquetas que são da coagulação. O transplante de medula óssea, ele é a cura para quem tem, por exemplo, a leucemia? Na realidade, o que acontece é o seguinte, é que aquele menino ali da aplasia de medula, ele inclusive citou isso. O transplante, ele é o salvamento do que você chama de condicionamento pré-transplante. Então, para cada uma das doenças que necessitam transplante, existe um tipo de quimioterapia ou então radioterapia que você elimina toda a medula que não é boa daquele paciente. Então, se eu tenho uma doença oncohematológica, uma doença oncológica ou uma aplasia, você tem que tirar toda aquela medula que, vamos dizer assim, não presta mais, que está, né, tá ali inadequada. Então você faz isso com uma quimioterapia de alta dose, pesada. Por isso que ele citou que pode levar à infertilidade, porque ou é radioterapia ou é quimioterapia. Então você zera o cidadão, você zera o paciente de medula, ele fica sem nenhuma. Aí você pega uma medula que é considerada boa, saudável, por isso que a pessoa tem que ser saudável, não tem doença nenhuma. Nenhum histórico de doença. Nenhum histórico de doença. Né? E uma medula que é compatível pelo aquele exame que você tira aqueles 10 ml de sangue, que chama HLA. Então, esse exame vai mostrar uns antígenos que você tem, que esse é que vai ser cruzado com a pessoa que vai receber e ver se é compatível. Se for compatível, aí você faz essa medula. Existe também a possibilidade do transplante que a gente chama de autólogo, que é de você para você mesmo, tá? Isso existe e dependendo da doença, esse transplante pode ser feito. Os efeitos colaterais desse transplante de você para você, eles são menores, obviamente, do que aquele que é de um doador desconhecido, né? Mesmo que seja o que a gente chama de halogênico, que é de irmão para irmão, de parente para parente, né? Mas há uma possibilidade maior, porque você está recebendo célula de outra pessoa. Então, inicialmente é feito só essa coleta para uma pequena amostragem ali, para fazer essas buscas de conciliação aí, de identificação, não é isso? E inclusive a menina citou o HEREM, e essa busca ela é feita mundialmente, entendeu? Então, quando você registra esse HLA que eu falei do paciente no sistema, no HEREM, ele é mandado para o mundo inteiro. Então já teve casos, inclusive no HC, que eu trabalhava na HC, aí eu aposentei, né? Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, do paciente receber medula da Noruega, entendeu? Dos Estados Unidos, porque achou compatibilidade em outro local que não o Brasil. Hoje, doutor,
Gilberto, qual que é assim, o maior fator impeditivo aí? Ainda é o desconhecimento, é a ignorância sobre o assunto, é esse medo, a pessoa ainda pensar, são esses preconceitos, a pessoa pensar, vai mexer na minha coluna, ainda é isso? Não, eu acho que isso já melhorou bastante. Tanto você vê que ela citou que o volume de doações, né, de procura para coleta do material para doação da medula é imenso, aumentou muito. Então eu acho que as pessoas já estão mais, pela própria divulgação da mídia, né, de várias pessoas transplantadas, já vai sendo esclarecido. Para o doador, há algum tipo de risco? Não, praticamente não, porque ele faz essa coleta pelas duas formas, como a menina citou no vídeo. Se for com a coleta pelo osso da bacia, você faz com anestesia, com uma sedação. Não é uma anestesia complicada, não. É uma anestesia que te seda, para você não sentir dor, porque colhe várias vezes, mas é um procedimento totalmente sem risco, vamos dizer assim. Rápido e seguro. Rápido, seguro, e além do mais, o que ela explicou. A recuperação da medula ela é muito rápida também, e a quantidade que é retirada é muito pouca em relação ao que você tem de medula no corpo inteiro. E o que se necessita, né? E o que se necessita. Agora, para o transplantado, o que muda na vida do transplantado aí, doutor? Bom, aí muda bastante coisa, até essa medula dele, porque logo depois do transplante, existe um tempo, que é mais ou menos em torno de 2 semanas, para você saber que a gente diz que se a medula pegou, ou seja, se a medula vai começar a produzir as células normais de que o paciente está precisando. Seria para verificar aí se houve ou não uma rejeição? Isso, se houve ou não uma rejeição, que é possível, não é? Por vários fatores. Mesmo sendo compatível, às vezes por vários outros fatores clínicos e pessoais pode haver uma rejeição. Então, depois desse tempo e durante esse tempo, aí a pessoa tem que ficar em regime hospitalar para evitar infecções, porque você fica totalmente como é que se diz, fragilizado para pegar uma infecção. Às vezes você tem que tomar transfusão, assim? Porque você acabou com toda a sua medula. Então, até a medula nova começar a fabricar as células necessárias para que você volte a ter um funcionamento, vamos dizer assim, hematológico normal, então você tem que ter esses cuidados interhospitalares, né? Intra-hospitalares. Depois, na saída também, você tem que ter um certo controle de alimentação, é bom uma nutricionista, não é bom você já comer muita coisa na rua, né? Cachorro quente de carro, assim é melhor você, até você se recuperar totalmente, ficar com tudo zerado, a medula está normal, você tem uma série de restrições, né, que serão explicadas pelos médicos que estão acompanhando você, nutricionista e etc. Então, em vias gerais, a recuperação do transplantado, ela tem assim os seus cuidados, mas não é nada também tão severo, não é nada tão assim que a pessoa a pior época é essa do hospital, né? Porque aí você tem que torcer, vamos dizer assim, pedir a Deus, agora vai pegar, tem que pegar, porque é para você ficar menos tempo internado. O tempo, em média, é 15, mas às vezes pode ser um pouco mais e como às vezes pode ser um pouco menos, dependendo da resposta do paciente. Então, o pior é essa época hospitalar, né? Porque você tem que ficar mais no quarto, mais isolado, para evitar as visitas também são mais restritas, né? Mais família, porque as pessoas, os amigos ficam doidos para ir lá, para dar força, mas tem que evitar essas coisas. O transplante de medula óssea, ele é indicado para quê ou para o que especificamente? É a leucemia ou o que mais? Tem várias patologias, né? Por exemplo, a mãe falou ali do menininho. Na infância, na leucemia na infância, o tratamento de escolha inicialmente, porque eu sou hematologista pediatra. Olha, aí então deu na certo. infância, geralmente, as crianças têm uma resposta e uma cura, um percentual de cura muito bom com a quimioterapia. Mas se por um acaso essa leucemia é de uma forma mais agressiva e às vezes ela volta
aí você tem indicação de transplante. O que é a leucemia, doutor Gilberto? Ela é uma proliferação de células, vamos dizer assim, cancerígenas, anormais, dentro da medula óssea. Então, aí, em vez de produzir células normais, produzem essas células, vamos dizer assim, ruins, que impedem a produção das outras e elas se proliferam muito e invadem os órgãos, o fígado, o baço, entendeu? Então, a quimioterapia serve para mudar essa produção celular, ela limpa, vamos dizer, a medula dessas células, para a medula produzir normalmente. Se a doença voltar na infância, tá? Aí você aí tem indicação do transplante. E várias outras patologias oncohematológicas, entendeu? E mieloma tem indicação de transplante, aplasia de medula, como aquele rapaz citou, alguns linfomas, como você teve aí vários exemplos, né, na mídia de vários pacientes famosos, né, que tiveram que fazer transplante. Então, assim, tem indicações assim bem definidas. Não são todas as doenças, tem algumas que melhoram e chegam até a curar com a quimioterapia, mas tem umas que necessitam dos transplantes. Visto que os dados, então, é um banco mundial, né, de dados mundial. Então, a indicação para a senhora que está nos assistindo, para o telespectador, é exatamente isso. Não espere um parente ficar doente, não. Já vá lá e se ofereça. Porque não é, a importância é essa, porque como você tem doações no mundo inteiro, às vezes você não tem compatibilidade, né? Porque a nossa etnia, quer dizer, a nossa gama aqui de mistura racial no nosso país é muito grande. Em lugares da Europa, que são, né, países pequenininhos, são mais restritos, é mais fácil até, às vezes, você encontrar um doador. Mas isso também não impede que um doador lá do outro lado do mundo ficou da Noruega, seja compatível com um brasileiro. Então, isso é importante. Por isso que é importante a divulgação da doação do transplante mundialmente, né? E não dói nada, né? E não custa nada. Não custa nada. Custa um pouquinho de sangue e deixar seu exame guardadinho lá para se alguém precisar, né? Então essa é uma maneira altruísta aí de abençoar o próximo. Você que está em casa, não perca essa oportunidade. Procure um banco, um Hemominas aí próximo a você. Temos ali na Alameda Ezequiel Dias, no centro da cidade, em Contagem, em outros lugares. Você pode ali fazer ali, oferecer o seu cadastro para, quem sabe, salvar uma vida como a do Miguel ou de outras pessoas também. Então, Deus, Ele conta com você. Pois é. E agora aqui em Belo Horizonte a gente tem 4 centros que estão fazendo transplante, que é o Hospital das Clínicas, da UFMG, o Hospital Luxemburgo, o Hospital Socorro e a Santa Casa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.